Olá, aluno! Tudo bem? Aqui é a professora Dani de Língua Portuguesa e vamos à correção de mais uma questão do Enem 2018. Beleza? Temos aqui o nosso texto. Encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil contribui historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. Na história do Brasil, exatamente na transição entre os séculos XIX e XX, destacam-se os esforços para impedir a participação da mulher no campo das práticas esportivas. As desconfianças em relação à presença da mulher no esporte estiveram culturalmente associadas ao medo de masculinizar o corpo feminino pelo esforço físico intenso. Em relação ao futebol feminino, o mito do sexo frágil atuou como obstáculo ao consolidar a crença de que o esforço físico seria inapropriado para proteger a feminilidade da mulher normal. Tal mito sustentou um forte movimento contrário à aceitação do futebol como prática esportiva feminina. Leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol, considerando-o inadequado à delicadeza. Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes de se adequar às múltiplas dificuldades do esporte rei. Ok, enunciado. No contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por um. Então, gente, olha só, temos aqui, né, o mito. Mito aparece algumas vezes, a palavra mito se faz presente no texto de uma maneira bastante significativa. E esse mito consiste em quê? Que a mulher não poderia jogar futebol porque isso iria masculinizar o corpo dela, porque a delicadeza, no finalzinho do texto, né? A delicadeza é uma característica que faz parte da mulher, então o futebol não. Futebol, ele é para homem, a mulher é um sexo frágil e etc. Ok. Então, o enunciado pede: a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por um. Letra A. Argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. Esse é o nosso gabarito. Que argumento biológico é esse? É que o homem tem um corpo mais forte e aí o futebol exige essa força dele. A mulher não. A mulher é delicada e se a mulher jogar futebol, isso pode masculinizar o corpo dela. Então nós temos aí o mito do sexo frágil, né? Então é um argumento biológico, o fato de que a mulher é menos forte biologicamente, corporalmente falando, do que o homem. Argumento biológico para justificar essas desigualdades históricas e sociais. Mas sabemos que temos a Marta, né? Letra B. Discurso midiático que atua historicamente na desconstrução do mito do sexo frágil. Aqui, gente, essa relação entre o futebol e as mulheres, isso está bem claro que se trata de um argumento biológico. Ah, a mulher vai jogar futebol, mas isso vai masculinizar o corpo dela. Ah, mas a mulher é frágil, ela é delicada. Então, o que está em questão aqui é esse argumento biológico, essa fragilidade da mulher. Não é um discurso midiático. Letra C. Apelo para a preservação do futebol como uma modalidade praticada apenas pelos homens? Apenas pelos homens? Mais do que isso. Não é um apelo. Isso não está em questão, não é algo que está claro no texto. Não é um apelo, é um argumento. Então, existe uma defesa do ponto de vista. Por que a mulher não tem que se aventurar no futebol? Porque a gente tem um argumento biológico que diz que a mulher é um sexo frágil, que vai masculinizar o corpo da mulher. Então, é como se dissesse, ela tem que procurar outra coisa que não force tanto assim o corpo dela. Então, mais do que um apelo, é uma explicação. Eu estou dizendo por que a mulher não deve se aventurar no futebol. Letra D. Olhar feminista, a gente não tem um olhar feminista, a gente tem um olhar de um homem, não é uma mulher que fala. Olhar feminista que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante para as mulheres, não é um olhar feminista. Letra E. Receio de que a sua inserção subverta, ou seja, mude. Receio de que a sua inserção subverta o esporte rei ao demonstrarem as suas capacidades de jogo. Não, gente, aqui o texto é simples, ele é objetivo. As mulheres não devem se aventurar no esporte rei, no futebol, por quê? Porque biologicamente as mulheres são frágeis, os homens são fortes. Então, esse esporte cabe aos homens. Esse é o argumento levantado pelo texto, tá, gente? Letra A.
argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. Então é isso, nos sigam no nosso Instagram, curtam a nossa página no Facebook e se inscrevam no nosso canal, porque aqui é zero dúvida.